Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao canal Saúde e Vida Plena. Se você chegou aqui pela primeira vez, sinta-se em casa. Este espaço foi criado especialmente para quem busca caminhos naturais e eficazes para transformar a saúde e conquistar mais qualidade de vida no dia a dia. Então já aproveita, se inscreve no canal e dá aquele like que fortalece o nosso conteúdo. No vídeo de hoje, vamos falar de um tema poderoso: o que acontece no seu corpo se você simplesmente eliminar o açúcar por 30 dias. Sim, só 30 dias. Talvez você já tenha ouvido 1000 vezes que o açúcar faz mal, mas ainda assim continua consumindo. E sabe por quê? Porque ainda falta um motivo forte o suficiente para te convencer. Não basta saber que é ruim. A gente precisa de contexto, de clareza, de entender o verdadeiro impacto que ele causa no seu corpo e na sua vida. Muita gente também já ouviu que precisa se exercitar, que deveria comer melhor, dormir mais cedo. Mas por que isso não vira hábito? Porque o porquê ainda é fraco e a situação só muda quando o corpo grita. Tipo quando o médico te diz: você está com pré-diabetes ou sua pressão está fora do controle. E aí surge o pânico e a corrida contra o tempo. Mas veja só a ironia: no mesmo instante em que te recomendam emagrecer, também receitam medicamentos que deixam a perda de peso quase impossível. Um verdadeiro paradoxo. E é por isso que hoje eu quero te entregar um motivo tão forte, tão impactante, que você vai pensar 2 vezes antes de colocar qualquer docinho na boca. E não estou falando só de emagrecimento, não. A questão aqui é o que você come e como isso interfere nos seus hormônios. O açúcar, por exemplo, é um verdadeiro sabotador do seu corpo. Ele não apenas aumenta a glicose, ele muda o jogo hormonal inteiro. Um simples pedaço de bolo ou uma colher de achocolatado pode ativar um processo perigoso chamado resistência à insulina, e esse é só o começo. O açúcar mexe com sua mente, com seus desejos e com seu humor. Ele age como uma droga, e não se engane, ele não está ali para te nutrir, ele está ali para te viciar. O pior: quando você se torna resistente à insulina, seu corpo entra em modo armazenamento de gordura, e os desejos por mais açúcar se tornam ainda mais fortes. É um ciclo vicioso, e enquanto você não entender isso, vai continuar preso nele. Então segura firme, porque nesse vídeo eu vou te mostrar o que acontece quando você rompe esse ciclo. E o resultado é surpreendente. A maioria das pessoas só toma uma atitude quando o corpo grita. A pressão sobe, o diagnóstico de pré-diabetes aparece, o médico fala que você precisa emagrecer, aí bate o desespero. Mas veja o paradoxo: o mesmo profissional que te manda perder peso, muitas vezes te receita remédios que dificultam esse processo. Ou seja, te colocam numa armadilha onde parece impossível sair. E é por isso que hoje eu vou te dar um porquê tão poderoso que vai mudar completamente a forma como você olha para o açúcar. Porque não se trata apenas de perder peso, é sobre os efeitos hormonais que o que você come provoca dentro do seu corpo. E quando o assunto é desregulação hormonal, o maior vilão está escondido na sua sobremesa favorita: o açúcar. Ele não apenas estimula desejos intensos como um vício químico, mas também te aprisiona num ciclo onde seu corpo armazena gordura sem parar e te impede de queimar o que já acumulou. Estamos falando de um sabotador interno que rouba sua energia, sua disposição e sua saúde, tudo isso disfarçado em algo aparentemente inofensivo. A insulina, esse hormônio que muitos nem sabem para que serve, é como um interruptor biológico. Quando ela está em alta, seu corpo entra em modo de armazenar gordura e bloqueia o modo de queima. Ou seja, você até se esforça, faz dieta, tenta caminhar, mas seu organismo está fechado para o emagrecimento. A resistência à insulina é como um zíper emperrado que não abre e ela não vem sozinha. Ela traz no pacote o sobrepeso, os desejos incontroláveis por carboidratos, a inflamação silenciosa e, mais cedo ou mais tarde, alguma doença crônica.
O grande erro está em culpar o excesso de calorias, quando, na verdade, o problema está na qualidade do que você consome. Açúcar refinado, alimentos ultraprocessados, farinhas. Tudo isso é combustível para a resistência à insulina. E a primeira transformação que seu corpo sente quando você corta o açúcar não está na balança, está na boca. Seus dentes ficam mais protegidos, a gengiva menos inflamada, e aquela placa pegajosa que gruda nos dentes começa a desaparecer. E tudo isso acontece porque você interrompe o banquete que as bactérias da sua boca tanto adoram. Pouca gente sabe, mas a cárie e a gengivite têm muito mais a ver com o que você come do que com a frequência que escova os dentes. E não estamos falando apenas do açúcar branco, mas também de alimentos ricos em amido como arroz branco, pão, massas. Tudo isso se transforma rapidamente em glicose logo na sua boca, graças a uma enzima chamada amilase. Ela começa a digestão antes mesmo da comida chegar ao estômago. E essa glicose alimenta diretamente as colônias de bactérias que vivem entre seus dentes. Agora, o açúcar comum, a sacarose, é ainda mais perigoso. Ele é metade glicose e metade frutose. E mesmo que sua saliva não tenha enzimas para quebrar isso, as bactérias da boca possuem e fazem isso com maestria. Ou seja, cada vez que você mastiga aquele docinho inocente, está abastecendo um exército microscópico que trabalha contra a sua saúde bucal. Cortar o açúcar por 30 dias é como tirar o oxigênio dessas bactérias. E, aos poucos, você sente o hálito melhorar, a gengiva desinchar e os dentes ficarem mais fortes. Mas isso é só o começo da transformação que está por vir. Imagine o seguinte: você consome algo doce, talvez um refrigerante ou aquele bolo delicioso no meio da tarde. O que você talvez não perceba é que, nesse momento, uma verdadeira batalha está acontecendo dentro da sua boca. A frutose, um tipo de açúcar bastante comum nesses alimentos, é extremamente ácida. E quando as bactérias que vivem nos seus dentes se alimentam dessa frutose, elas produzem ainda mais ácido. O mesmo ácido que literalmente corrói o esmalte dentário e cria aqueles temidos buracos, as cáries. Já a glicose, outro tipo de açúcar, é menos agressiva nesse sentido, mas tem um truque sujo. Ela é pegajosa. Isso faz com que crie uma camada grudenta que facilita a adesão de bactérias nos dentes, criando o ambiente perfeito para o surgimento da placa bacteriana. Agora, aqui está o choque. Se você reduzir drasticamente o consumo de açúcar, alimentos ultraprocessados e carboidratos refinados, vai notar algo impressionante. Seus dentes permanecem limpos e lisos por muito mais tempo, mesmo sem escovar com tanta frequência. Isso não quer dizer que você deve abandonar a escova de dentes, claro. Mas imagine a sensação de acordar e sentir a boca limpa, fresca, como se tivesse acabado de escovar, simplesmente porque você eliminou os verdadeiros vilões da sua alimentação. Sabe, aquela sensação incômoda de boca pegajosa depois de comer um pedaço de pão ou um doce? Aquela película grossa que parece se colar aos dentes e deixa tudo estranho? Isso não acontece quando você come vegetais frescos ou uma boa porção de proteína como ovos ou carnes. Esses alimentos não geram essa camada desagradável. E mais, ao cortar o açúcar, você reduz também o risco de desenvolver gota, uma condição extremamente dolorosa que afeta as articulações. Isso porque a frutose, que compõe cerca de metade do açúcar refinado presente nos doces e refrigerantes, aumenta a produção de ácido úrico no corpo. E quando esse ácido se acumula demais, ele começa a formar cristais afiados que se alojam nas articulações, provocando dores semelhantes a ter cacos de vidro dentro das juntas. O lugar mais comum onde isso acontece, o dedão do pé. Mas essa dor pode surgir em qualquer articulação do corpo.
Além disso, a frutose é uma das principais culpadas pela resistência à insulina e pelo acúmulo de gordura no fígado, o que só agrava ainda mais a produção de ácido úrico. Em outras palavras, cada colherada de açúcar pode ser um passo mais perto de dores intensas, inflamações crônicas e problemas metabólicos graves. E não para por aí. Quando você elimina o açúcar da sua alimentação, algo poderoso acontece com os seus hormônios, especificamente dois dos mais importantes para o equilíbrio geral do corpo, o cortisol e a insulina. Ambos são hormônios de resposta imediata, ou seja, eles entram em ação quando o corpo percebe que está diante de uma emergência. O cortisol, por exemplo, é liberado em momentos de estresse agudo, como quando você está em perigo ou sob intensa pressão emocional. Já a insulina entra em cena quando há um pico de glicose no sangue, para evitar que esse excesso cause danos cerebrais. Sim, porque o açúcar em níveis extremos pode levar você a um coma, seja por excesso ou falta dele. Ao cortar o açúcar, você impede que essas emergências bioquímicas ocorram com tanta frequência. E ao manter o cortisol e a insulina sob controle, você cria um efeito dominó. Os demais hormônios do corpo também começam a se estabilizar. Isso significa menos oscilações de humor, mais energia ao longo do dia, melhor sono e até um apetite mais equilibrado. É como se o seu corpo finalmente respirasse aliviado, livre da montanha-russa hormonal que o açúcar provoca todos os dias. Imagine que o seu corpo é como um grande painel de controle, cheio de botões e alavancas. No topo desse painel estão os hormônios mestres, aqueles que comandam tudo. Quando esses hormônios estão em harmonia, o resto simplesmente flui. E um dos segredos para manter esse sistema ajustado é equilibrar os níveis de açúcar no sangue. Quando o açúcar sobe e desce como uma montanha-russa, seu corpo entra em modo de alerta. O cortisol dispara, a insulina enlouquece e o hormônio do sono, a melatonina, é bloqueado. Isso significa noites mal dormidas, cansaço acumulado e um ciclo que parece nunca ter fim. Mas quando você estabiliza esses níveis, tudo muda. O corpo volta ao seu ritmo natural e você redescobre o que é acordar se sentindo renovado. Outro benefício pouco falado, mas extremamente poderoso, está no seu sistema urinário. Pessoas que têm descontrole glicêmico, especialmente quem lida com pré-diabetes ou diabetes tipo 2, muitas vezes acordam várias vezes à noite para ir ao banheiro. Isso acontece porque os rins tentam compensar o excesso de glicose, eliminando-a pela urina, e junto com ela vão litros de água. Agora aqui vai o pulo do gato. Quando você reduz drasticamente o consumo de açúcar e começa a queimar o glicogênio armazenado, esse glicogênio libera muita água acumulada. Por isso, nas primeiras noites sem açúcar, é normal urinar mais, mas é temporário. Passado esse ajuste, seu corpo se equilibra e você percebe uma mudança drástica no seu sono. Ele se torna mais profundo, contínuo e restaurador porque o organismo deixa de estar em modo de sobrevivência. E quando falamos de saúde mental, a relação com o açúcar é quase como a de um sabotador oculto. O consumo excessivo provoca resistência à insulina, o que impede que o cérebro receba a glicose da forma correta. Resultado: fadiga mental, raciocínio lento, falta de foco e variações bruscas de humor. Em vez de uma energia constante, você vive como se estivesse num carrossel emocional, onde qualquer coisa pode te derrubar. Ao eliminar o açúcar, essa montanha-russa acaba. Seu cérebro começa a operar com combustível limpo e estável. Isso se traduz em mais clareza mental, menos ansiedade e uma sensação de bem-estar duradoura. Não aquela felicidade artificial que vem com um doce e some minutos depois, mas uma alegria real que nasce de dentro. E se tem uma parte do corpo que sofre calada com os danos do açúcar, são seus olhos.
A glicose elevada no sangue é um dos principais fatores que leva à retinopatia, uma doença que danifica os pequenos vasos sanguíneos na retina. Isso acontece porque o excesso de açúcar provoca inflamações microscópicas que, com o tempo, destroem tecidos frágeis e importantes. A ciência já mapeou isso com clareza. O açúcar forma compostos tóxicos chamados produtos finais de glicação, que se acumulam e provocam um verdadeiro ataque silencioso. Além disso, ele aumenta o estresse oxidativo e gera uma cascata inflamatória que atinge não só os olhos, mas cada canto do seu corpo. Ao retirar esse veneno branco da sua rotina, você não está apenas mudando a alimentação, está iniciando um processo profundo de regeneração, onde cada célula do seu corpo pode respirar aliviada e voltar a funcionar do jeito que deveria. Imagine que o excesso de açúcar no sangue é como uma inundação silenciosa. Ele escapa dos vasos sanguíneos, infiltra-se nos tecidos ao redor e carrega consigo fluidos que não deveriam estar ali. O resultado? As paredes dos seus vasos engrossam, ficam vulneráveis, começam a vazar e deixam de funcionar como deveriam. Esses vasos microscópicos, os mesmos que nutrem seus olhos, passam a falhar. Daí vem a retinopatia, o início de uma jornada silenciosa rumo à cegueira. Mas não para por aí. Os mesmos danos que atacam sua visão também afetam seus rins, que são alimentados por estruturas igualmente delicadas. Você pode até não ver isso acontecendo, mas sentirá. E quando sentir, talvez já seja tarde demais. Cortar o açúcar não é apenas uma decisão alimentar. É um ato de prevenção contra o colapso total do seu sistema de microcirculação. Mas o perigo vai ainda mais fundo. Quando seus nervos deixam de receber oxigênio e nutrientes por conta da destruição desses microvasos, sua percepção do próprio corpo começa a falhar. De repente, você não sente mais o chão sob os pés. Tropeça, se machuca e nem percebe. Um corte vira uma ferida vira infecção. E quando a sensibilidade desaparece por completo, entramos na zona crítica, risco real de amputações. As articulações, como os tornozelos e os joelhos, também se deterioram. Isso acontece porque o cérebro perde a capacidade de entender a posição desses membros. É o fim da sua conexão com o próprio corpo. Tudo isso parece extremo, porque é. E é por isso que tomar a decisão de cortar o açúcar agora pode ser a linha que separa você da independência ou de uma vida limitada. É sobre proteger seu corpo, suas capacidades e, acima de tudo, sua liberdade. Você já se perguntou por que machuca os pés com facilidade, tropeça e mal percebe? Isso acontece porque o excesso de açúcar afeta sua percepção corporal, sua capacidade de saber, sem olhar, onde estão suas articulações. Esse é o colapso da propriocepção. Quando você perde essa conexão com o corpo, fica mais suscetível a lesões repetidas, inflamações constantes e, em casos extremos, amputações. E por trás disso tudo, açúcar. Ele incha os vasos, corrói tecidos, enfraquece a regeneração e ainda reduz sua imunidade. Seu exército de defesa, os glóbulos brancos, ficam entorpecidos. O açúcar suga sua energia vital e ainda bloqueia o transporte de nutrientes essenciais, competindo com vitaminas como a C e minerais que sustentam sua defesa natural. Resultado? Você fica vulnerável. Não por acaso, sempre que você se empanturra de doces, um resfriado aparece na sequência. Aqui vai o ponto central. Cortar o açúcar não é apenas sobre perder peso, é sobre tomar de volta o controle do seu corpo. É recuperar a saúde da sua pele, evitar doenças crônicas e restabelecer o equilíbrio dos hormônios. Quando você para de alimentar esse ciclo de inflamação, seu corpo responde.
Você dorme melhor, sente menos dor, estabiliza seu humor e vê os números do colesterol voltarem ao normal. Sua energia fica mais constante e você começa a emagrecer. De verdade, sem efeito sanfona. Mas para isso, é preciso agir. Aceite este desafio de 30 dias sem açúcar, sem farinha branca e com consumo reduzido de amidos. Observe-se, teste seu corpo e quando terminar, volte aqui e compartilhe nos comentários o que mudou. Sua experiência pode ser o despertar que alguém ao redor do mundo precisa. Você não está apenas se curando, está se tornando um exemplo. E essa transformação silenciosa, que começa nas suas papilas gustativas, é mais profunda do que parece, porque não se trata apenas de paladar. Trata-se de reconexão com o corpo. Você começa a perceber os detalhes, a saborear de verdade, a distinguir o doce natural de uma fruta madura, o sabor encorpado de uma castanha, o amargor saudável de uma verdura escura. É como se um véu fosse retirado da sua boca e do seu cérebro ao mesmo tempo. Você redescobre os alimentos como eles são e, o mais surpreendente, você passa a preferi-los assim. Essa mudança sensorial gera uma nova relação com a comida. Você deixa de comer por impulso e começa a se nutrir com consciência. E quando isso acontece, seu corpo responde com energia limpa, com foco mental, com estabilidade emocional, porque tudo começa no que você coloca para dentro. Mais importante ainda, ao eliminar o açúcar, você também elimina os gatilhos de sabotagem. Aqueles desejos incontroláveis entre uma refeição e outra desaparecem como fumaça. Aquela urgência por um docinho, aquele impulso de mastigar algo a todo momento, somem. E esse é o divisor de águas que transforma uma tentativa temporária em um novo estilo de vida. Porque quando você não tem mais que lutar contra você mesmo, você simplesmente segue, naturalmente. E o mais poderoso, você não vai querer voltar. Porque seu corpo estará tão satisfeito com alimentos reais, sua energia estará tão estabilizada e sua mente tão clara que cair de volta no velho padrão vai parecer insuportável. Você verá com clareza o quanto estava sendo enganado pelos seus próprios hormônios desregulados. Então, a partir daí, você não come menos por força de vontade. Você come menos porque não precisa mais. Se esse conteúdo fez sentido para você, clique no botão de curtir agora mesmo. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que precisa ouvir essa verdade. Inscreva-se no canal, ative o sininho e selecione todas as notificações. Porque aqui a gente não apenas fala de saúde, a gente ensina você a reconquistar o seu corpo, sua energia e sua vida, com escolhas conscientes e estratégias reais. Continue firme, continue avançando e a gente se encontra no próximo vídeo.